Bom dia, galera. Vamos dar continuidade, tá bom, nas nossas aulas. Hoje é a aula 06, tá, de banco de dados. Especificamente dia 29 de agosto, né, de 2018. Aniversário do nosso amigo, né, David Emanuel. Já foi meu aluno lá no Instituto, tá sendo meu aluno aqui novamente, né? Parabéns para ele, tudo de bom. E quando ele casar, com certeza a mulher vai ser dele, né, se Deus quiser. Muito bem. Então é isso aí. Você que está assistindo a live, né, independente do horário, muito obrigado por você estar assistindo. E não esquece de deixar o gostei, tá? Ajuda bastante nosso canal na popularidade aí, né? Se puder compartilhar também, é uma coisa muito boa. Muito obrigado, tá? Então, voltando aqui para o realmente que interessa, né? Que é o conteúdo de banco de dados. Hoje a gente vai falar de umas especificações, tá? Só que, antes de falar dessas especificações, é interessante que a gente faça uma revisãozinha, né, da aula passada. O que foi que a gente viu na aula passada? Isso, mas antes de falar do diagrama, a gente precisa saber de que modelo a gente está falando, né? Que modelo é? Isso, modelo, entidade, relacionamento. Que é o ME, né? Você lembra lá do ME de um bode, né? ME, pronto, é o ME, beleza? Só que uma representação gráfica desse ME, né? Modelo, entidade e relacionamento é quem? O D, né? Tira o M e coloca quem? O D, né? Terceira questão, letra A da prova. Então, a partir daí, a gente tem quem? O diagrama, entidade, relacionamento. É a mesma coisa? Não. O diagrama entidade e relacionamento é uma maneira gráfica de representação de quem? De todo o modelo entidade relacionamento, né? Então é através desse diagrama que a gente vai trazer o quê? Os relacionamentos, né? Aquela abstração da informação, né? Que nós vamos colocar em cada entidade. A gente sabe que cada entidade é um conjunto de objetos, né? E que para a gente definir uma entidade, a gente precisa fazer umas perguntinhas, né? Que perguntinhas são essas? Sobre o que o objeto ou coisa precisamos guardar informação. Isso, exatamente. Há mais de um objeto deste tipo? Isso, exatamente. Existe uma chave capaz de identificar cada um dos objetos unicamente? Exatamente, muito bem. Então aí, a partir dessas três... A partir dessas três perguntas aí, a gente consegue conceitualizar se realmente a gente precisa criar uma entidade ou não. Então, isso eu senti na aula passada, né? Aula passada não, foi terça-feira, né? Não, segunda-feira. Aula passada. Eu senti que vocês sentiram dificuldade em relacionar e definir, né, quem são as entidades. E vocês viram que não é uma coisa de outro mundo, né? Foi no exemplo que a gente fez da videolocadora. Foi assim, eu acho que não foi nem 2 minutos. Primeiro passo que eu fiz, defini quem eram as entidades. Depois eu fiz perguntas de que e quais, né? De que e quais entidades se relacionam. Pedido se relaciona com cliente. Pedido e produto. E funcionário e cliente. Aí a gente definiu quem era que se relacionava ou não. Então, pessoal, a principal dificuldade é justamente essa. A gente definir quais as entidades, né? E quais as entidades mais importantes a gente deve colocar lá para se relacionar dentro do nosso diagrama. Tem segredo? Não. O único segredo é a prática, tá? O único segredo é a prática. E o primeiro passo é fazer justamente a definição de todas as entidades. Outra coisa importante é a gente tentar entender um pouco do negócio, né? Por quê? Como é que eu vou saber que uma videolocadora, né, faz o aluguel de um DVD? Isso é muito fácil porque a gente já participou disso. Mas, por exemplo, de um hospital que eu pedi, né, um sistema hospitalar. João Vitor, não tenho a mínima ideia de como é que um sistema hospitalar funciona. Mas a gente precisa saber do negócio? Sim. Foi aquele primeiro conteúdo que a gente viu, né, no início do ano. Vocês lembram daquele primeiro conteúdo? Sim. A gente viu as metodologias, né, de desenvolvimento. Junto com aquelas metodologias, a gente viu exatamente. A gente viu o papel do analista de sistema, que era o cara fundamental dentro dessa análise.
Então, para quem fez bem aquela primeira disciplina, não vai sentir dificuldade agora. Por quê? Porque é uma coisa que a gente vai estar trabalhando novamente, que é justamente o que a nossa amiga falou, abstração de dados, né? A gente já trabalhou com abstração de dados? Já? Não era já para a gente não ter dificuldade em relação... Sim, não era para ter dificuldade. Então, o que está acontecendo? A gente relembrar quais são os aspectos, o que é que a gente precisa para tentar definir, certo? Essas informações. Então, a dificuldade não é fazer o diagrama, porque a gente sabe a nomenclatura. A entidade, a gente faz como? É o quê? Qual é a figura da entidade? Retângulo, né? Qual é a figura do relacionamento? Como é que a gente faz para ligar uma entidade e outra? Através de um relacionamento, né? E esse relacionamento é ligado com quem? Com setinhas, né? Cada atributo, ele é caracterizado como na entidade? A setinha e a bolinha, né? A bolinha da chave primária, ela tem que ser o quê? Marcadinha, né? Então, pessoal, tudo isso a gente sabe fazer. Qual a principal dificuldade? Abstrair somente as informações mais importantes. A dificuldade só é essa, tá? E hoje a gente vai praticar mais isso, com certeza. Tá bom? Muito bem. Então, na aula passada, a gente fez os relacionamentos, né? De quem era? Foi o sistema escolar, o sistema da videolocadora, o sistema hospitalar e controle de estoque. A gente só definiu as entidades, os atributos e os relacionamentos. Tá faltando o quê? Cardinalidade, né? Que é o nosso primeiro conteúdo de hoje. Os tipos de relacionamento que a gente está fazendo entre essas entidades. Ah, Julita, existe os tipos? Sim, eu até falei para vocês, né? Unário, ternário e binário, né? Que é os tipos de relacionamentos, tá? Entre essas entidades. E por último, que eu achei interessante colocar hoje também na aula, para a gente saber como é que a gente conceitualiza uma entidade fraca, né? A gente vai ver o que é também uma entidade fraca. Então, tudo isso vai ser o conteúdo da aula de hoje, a aula 06, tá? Importantíssima. Né? Beleza? Tranquilo? Muito bem, deu para dar uma melhorada, uma refrescada na memória aí para a gente entrar nesse conteúdo, né? Ok, vamos lá. Então, a primeira coisa aqui que a gente precisa saber, né, é o que é a cardinalidade, né? E para que é que serve essa cardinalidade. Então, a gente entende o conceito, entende a teoria, para depois a gente tentar aplicar essa teoria na prática, né? Então, é importante que a gente conceitualize isso também, tá bom? Então, vamos ler aqui, passar da mente, né? O que é que ele está falando para a gente aqui de o que é uma cardinalidade. A cardinalidade indica quantos objetos, olha aqui, ó, relembrando novamente lá de programação orientada a objetos, instâncias, né, ó, de uma entidade podem se relacionar, olha que coisa maravilhosa, se relacionar com outra entidade. Então aí a primeira parte a gente já sabe, né, que é o quê? Vai indicar quantos objetos de uma entidade pode se relacionar com outra entidade. Então eu já posso dizer que a cardinalidade ela está diretamente relacionada com quem? Com o relacionamento, certo? Então só vai existir cardinalidade se existir quem? O relacionamento. Olha aí que coisa legal, que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Na hora de fazer a cardinalidade de um relacionamento, deve ser considerado as cardinalidades mínimas e as cardinalidades máximas. Então aí a gente já descobriu outra coisa legal, bacana, que só existem dois tipos de cardinalidade: a mínima e a máxima, tá? Olha que coisa legal. Então, cardinalidade, ela só vai existir se tiver relacionamento. E a partir daí a gente conceitualiza dois tipos de cardinalidade: a cardinalidade mínima, né? E a cardinalidade máxima, né? De forma generalizada, certo? Então, muito bem, não esquece mais disso, tá?
Então, como é que a gente pode conceitualizar uma cardinalidade mínima, né? Então, vamos ver aqui o que é que ele diz para a gente, né? O conceito, a teoria dessa cardinalidade mínima. Então, vamos lá. Cardinalidade mínima é o número mínimo de instâncias, instâncias o quê? De objetos, né? De uma entidade que devem se relacionar com uma instância de outra entidade. Ou seja, se eu tiver duas entidades, uma entidade professor e a entidade aluno, eu estou dizendo, né, a quantidade mínima de professores que vai se relacionar com a quantidade mínima também de alunos. Olha aí que coisa legal. Então, eu estou dizendo, especificando, né, o grau de relacionamento de uma entidade para outra, tá? Então, como é que eu conceitualizo, né? Como é que eu digo que uma cardinalidade é mínima? A gente vai ver agora, tá? A cardinalidade mínima é usada para indicar o tipo de participação da entidade em um relacionamento. Olha aí que coisa legal. O tipo de participação. Mas, João Vitor, eu posso fazer um relacionamento. E esse relacionamento, né? Pode ser que ele se relacione e pode ser que ele não se relacione? Sim. Sim, a gente vai ver agora. Agora que foi que embaralhou tudo, João Vitor. Não consegui entender. Então, por exemplo, quando nós estamos trabalhando com a cardinalidade mínima, existe a probabilidade de se relacionar, tão quanto não existe a probabilidade de não se relacionar. Ou seja, quando eu estou trabalhando com a cardinalidade mínima, pode ser 0 ou pode ser 1. Por quê? Porque pode ser que ele se relacione e pode ser que ele não se relacione. Então, quando é que eu defino isso? Quando eu digo que é cardinalidade mínima. Concorda comigo? Sim, o relacionamento existe? Existe. Pode ser 0 ou pode ser 1. Certo? Beleza? Então, essa é a primeira ideia aí da cardinalidade mínima, tá? Beleza. Participação da entidade em um relacionamento e sempre ocupa a primeira posição dentro dos parênteses que representa a cardinalidade, né? Essa participação do relacionamento pode ser... Então, presta muito bem atenção aqui, né? Presta muito bem atenção. Quando ele falou aqui que a cardinalidade mínima sempre vai ocupar a primeira opção do parêntese, né? Tá aqui, a setinha tá falando aqui, Cardinalidade mínima pode ser quem? 0 ou 1. João Vitor, do outro lado da entidade, vai funcionar da mesma forma? Vai funcionar da mesma forma. Então, quer dizer que eu nunca vou poder colocar o quê? Um grau de cardinalidade máxima aqui, no primeiro quadrante do parêntese. Então, digamos aqui que se eu colocasse N aqui nesse primeiro quadrante, eu posso fazer isso? Não. Porque esse espaço aqui do parêntese, né, que é o primeiro lugar, é o espaço de quem? Da cardinalidade mínima. Então, sempre da esquerda para a direita, eu começo como? Cardinalidade mínima, depois cardinalidade máxima. No segundo parêntese, né, da entidade, cardinalidade mínima e depois cardinalidade máxima. No exercício a gente vai praticar isso, tá? Então, sempre eu gosto de conceitualizar justamente isso. Por exemplo, essa entidade representa a cardinalidade mínima. Essa entidade aqui representa a cardinalidade máxima. Essa entidade aqui representa essa cardinalidade mínima. E essa entidade aqui representa essa cardinalidade máxima. Vocês já viram isso na prática que eu fiz com você, né? Então, por exemplo, se aqui fosse professor e aqui fosse aluno, eu digo aqui, que um professor, que é a cardinalidade mínima, tem um relacionamento com quem?
com N alunos. Aí esse N de alunos, ele vem para onde? Vem para cá. Concorda comigo? E a cardinalidade mínima aqui, ó. Um aluno, ele pode ter o quê? N ou um professor? N professor. Esse N, ele vem de onde? Ele vem dessa entidade aqui, certo? Então, muito cuidado aí para você relacionar. Então, sempre a cardinalidade mínima sai dessa entidade. Sempre a cardinalidade mínima aqui sai dessa entidade aqui. Sempre a cardinalidade máxima desse cara aqui sai de quem? Sai da entidade que ele está se relacionando. Então, é como se fosse um conjunto, né? Beleza? A cardinalidade máxima desse primeiro quadrante sai de quem? Sai da outra entidade. A cardinalidade máxima desse cara aqui sai de quem? Sai dessa outra entidade. Então, você já coloca aí como observação. Sempre a cardinalidade máxima sai de quem? Do relacionamento que ele está dizendo, né? Mais uma vez, cardinalidade mínima no primeiro quadrante. Aqui também da mesma forma. Cardinalidade máxima, né? Vai ser quem? Esse cara aqui, beleza? O segundo quadrante do parêntese. Tranquilo? Tranquilo, né? Ok? Então, a cardinalidade máxima vai ser entre quem? 1 ou o N. Existe cardinalidade máxima 0 e N? Não. 0 e N é quem? É a mínima, né? Pode ser que ele se relacione, tão quanto, né? Pode ser que ele não se relacione, certo? Existe? Sim, existe isso, né? Vai ter problemas que a gente vai colocar dessa forma, né? Será se ele se relaciona ou não? Ah, nesse caso ele se relaciona. Aí, beleza. Nesse caso ele já não se relaciona. Ah, então, opa, é 0, né? Ou é 0 ou é 1. Tá bom? Beleza? Tudo bem. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Então, se eu perguntar aqui que a cardinalidade mínima, né, é referenciada por qual quadrante do parênteses? Primeiro, né? Essa cardinalidade mínima, ela pode ser o quê? 0 ou 1. Perfeito. Agora, a gente tem dois tipos aqui de cardinalidade, né? Nós temos a parcial ou opcional, né? E nós temos a total ou obrigatória. Concorda comigo? Beleza. Tudo bem. Então, vamos tentar entender como é que funciona esse cara aqui. A priori, né? A priori, sem a gente ler aqui o parcial e o total obrigatório, vamos tentar entender o diagrama aqui, ó. O que é que vocês conseguem enxergar nesse diagrama? Quem são as entidades? Escola, né? Os atributos. Quem são a chave primária aí de professor? Beleza. E a chave primária da escola? Beleza, perfeito, né? Qual é o relacionamento aí do professor com a escola? Dirige a escola. Beleza. Então, qual é a cardinalidade mínima aí? Hã? Muito bem. Vamos só tentar entender aqui, ó. Esse primeiro quadrante aqui é a cardinalidade mínima ou a máxima? Pronto. Então, eu estou dizendo que que professor, ele dirige somente uma escola. Olha aí que coisa legal, né? Esse aqui veio de quem? De escola. Perfeito. Só que, olha aí, esse 0 é o quê? É uma cardinalidade mínima, né? Aí a gente vai ver se é total ou parcial ou opcional, tá? Pode ser que sim ou pode ser que não. Aí a gente vai definir. Olha que coisa legal. Então, 0 escola, né? Pode ser dirigida, né? Ó, por um professor. Vocês conseguiram entender aí a ideia? Então, vamos tentar entender aqui o parcial ou opcional, né? Para ver se a gente consegue conceitualizar isso. Parcial ou opcional é quando uma ocorrência da entidade pode ou não participar de um determinado relacionamento. É indicado pela cardinalidade mínima 0. Aí eu trago aqui para vocês, pessoal. Esse 0 aqui da escola, ele é parcial ou ele é opcional?
uma escola, ela pode ou não se relacionar com quem? Com esse professor. Vocês estão conseguindo entender aí? Se ligou aí? Ou seja, é parcial ou opcional. Então, por exemplo, aqui na figura 5.10, que é essa daqui, pode existir algum professor que é diretor da escola. E observe que se esse cara for diretor da escola, né, ele não é obrigatório. Por isso, atribuímos quem? O valor 0. Vocês entenderam aí a lógica aí da ideia? Sim ou não? Tá entendendo aí? Porque aqui no caso a gente está dizendo o quê? Professor. Mas se esse professor ele for diretor da escola, é obrigatório esse relacionamento? Sim ou não? Parcial ou opcional. A gente atribui esse valor com quem? Com a cardinalidade mínima, que é quem? 0. Vocês estão se ligando aí na noção, como é mais ou menos? Mais uma vez, ó, por exemplo. Pode ser até um exemplo aqui da escola novamente, né? Ó, é indicado pela cardinalidade mínima, que é 0, né? E, por exemplo, aqui na figura 10, pode existir algum professor que é diretor da escola. E observe que ser diretor na escola não é obrigatório. Eu pergunto a vocês, mais uma vez. Todo professor é obrigado a ser diretor da escola? Sim ou não? Não. Vocês estão entendendo aí? Parcial ou opcional. Entendeu? Você ligou aí De onde é que eu estou tirando isso? Da obrigatoriedade do professor ser ou não diretor. Entendeu? Ou seja, por isso atribuímos o valor 0 ao relacionamento, né, que dirige no lado da escola. Se ligou aí? Beleza. Já a total ou obrigatória é quando todas as ocorrências de uma entidade devem participar de um determinado relacionamento. É indicado pela cardinalidade mínima o quê? 1. Então, quando eu estou dizendo aqui que esse cara aqui ele tem no mínimo uma instância que pode se relacionar, ela é o quê? Total ou obrigatória. Quando eu digo que esse relacionamento, né, ó, ele tem um 0 grau, né, de dependência dessa instância, ela é o quê? Parcial ou opcional. Notem que todas essas duas características de cardinalidade, elas partem de quem? Da cardinalidade mínima. Olha aí que coisa legal, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que beleza. Então tudo isso a gente consegue caracterizar a partir do primeiro grau de instância de um relacionamento. E esse primeiro grau é através de quem? Da cardinalidade mínima. Ou é 0, que é parcial ou opcional, ou é 1, que é total ou obrigatória. Então, quer dizer, João Vitor, que se eu colocar 1 no grau de relacionamento, eu estou obrigando esses dois caras a se relacionar? Sim. Estou obrigando. Quando eu coloco 0, eu dou a possibilidade de ser opcional. Ele pode se relacionar ou não. Por exemplo, para a gente fixar isso logo na nossa memória. Tem uma determinada escola que existe os professores e existe o diretor, obviamente. Só que esse diretor ele foi transferido. Certo? Aí a escola ficou sem diretor. Então, o que foi que a SEDUC e a CRED fez? Deu a opção de um professor que já trabalhava naquela escola virar o quê? Diretor. Ou seja, existiu a opção de um daqueles professores que antes não tinha, né, ó, a capacidade de dirigir a escola, né, ó, que agora era uma opção.
Aí sim, ele pode virar diretor. João Vitor, eu ainda não entendi. Pessoal, quem é que dirige a escola? O diretor. O professor dirige a escola? Não. Por isso que aqui é o quê? É 0. Se ligou aí agora na parada? Foco na parada, tá ligado, né? Muito bem. Então, quando eu falo que o professor dirige, né, a escola, é parcial ou opcional. Por isso que é o 0 aqui. Se ligou aí? Por quê? Porque só quem dirige a escola é o diretor. Todo professor é diretor? Não. Tá ligado aí na parada? Agora, se eu colocasse aqui, ó, todo professor trabalha na escola, aí sim, ia ser o quê? O relacionamento obrigatório, né? Total ou obrigatório. Mas quem dirige é o diretor, pode ser que o diretor não seja um professor. Se ligou aí na parada? Mas tranquilo? Podemos continuar? Muito bem. Então, parcial, opcional, total, obrigatório, a gente consegue perceber através da cardinalidade o quê? Mínima. Beleza? Muito bem, pois trabalha aí a musculatura aí e copia. Agora, né, nós temos quem? A cardinalidade máxima. Olha que coisa legal, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Beleza? Se liga aí, cabeção. Se liga aí. Cardinalidade máxima é o número máximo de instâncias. Quem são as instâncias, pessoal? As entidades. E as entidades são o quê? Um conjunto de objetos de uma entidade que podem se relacionar com uma instância, com outro objeto, né, de outra entidade. Olha que coisa legal, né? A cardinalidade máxima pode assumir valores de 1 e n. A cardinalidade mínima era como? 0 e 1. A cardinalidade máxima, 1 e n. Olha que coisa legal. E ocupa a segunda posição dentro do parênteses. Ah, isso aí eu já sei, a gente viu no slide. Exatamente. Que denota a cardinalidade de uma entidade em outra relação. Olha que coisa legal. Então, quando a gente está definindo a cardinalidade máxima aqui, né, pessoal? Desse relacionamento, a gente está caracterizando quem? Somente o segundo quadrante do parênteses. Esse primeiro aqui é o quê? É a mínima. E esse primeiro aqui é o quê? É a mínima. Esse segundo aqui é o quê? É a máxima. E esse segundo aqui da escola é o quê? A máxima. Olha aqui que coisa legal, ó. No exemplo passado era professor dirige escola. Nesse exemplo aqui é o professor o quê? Trabalha na escola. Olha aqui que saiu o 0 e agora é o quê? É 1. Então esse 1 aqui, ele é parcial ou opcional? Ou ele é total ou é obrigatório? Total ou obrigatório. Olha que coisa legal. Show. Massa. Então vamos ver aqui a primeira cardinalidade, né? Quando eu digo que a cardinalidade é 1 para 1, ocorre quando uma instância de uma entidade pode se relacionar apenas, né, com um objeto de outra entidade. Isso é o que? Vice-versa. Que foi o exemplo de quem, pessoal? Da figurazinha 5.10, que foi o exemplo passado, né? Vamos voltar aqui, ó. Que onde eu tinha 1 aqui na segunda instância e eu tinha 1 aonde? Na segunda aqui instância também. Então esse relacionamento, essa cardinalidade máxima aqui, ela é o quê? 1 para 1. Já nesse caso aqui, eu tenho cardinalidade o quê? N para 1. Ou seja, de 1 para muitos. Ah, João Vitor, mas aqui está o contrário. Aqui inicia do N. Notem que pode ser vice-versa. Beleza? Tanto faz eu dizer 1 para muitos ou muitos para 1. A ordem influencia? Não.
Então vamos ver a teoria aqui de novo. Então, um professor que é diretor de uma escola e uma escola só pode ser dirigida por um único professor. Ou seja, esse professor vai ser o diretor, que no caso foi o exemplo do diagrama passado. E o exemplo aqui desse diagrama, onde a gente tem, né, de um para muitos, ocorre quando uma instância de uma entidade pode se relacionar com mais de um objeto de outra entidade, né? Mas a recíproca não é verdadeira. O que ele quer dizer com isso aqui? O que ele quer dizer com isso aqui? Que a recíproca não é verdadeira. Valendo aí a segunda participação, outro décimo. O primeiro pode interagir com o segundo, mas o segundo pode interagir com ele. Isso, exatamente, muito bem. Por exemplo aqui, ó, uma escola ela pode ter N professores. Mas um professor só pode ter o quê? Uma escola. Ou seja, pode ser vice-versa? Não. Certo? Mas, João Vitor, por que o senhor falou que poderia ser vice-versa no exemplo passado? Na ordem que eu falei para vocês, de um para muitos, né? Concordam comigo? Sim. Só porque aqui inicia com N e aqui finaliza com 1, ele vai deixar de ser um para muitos? Sim ou não? Ou ele vai ser diferente, como ele falou aqui, a recíproca é verdadeira. Não é verdadeira, no caso. Hein? Tem que entender a lógica, né? Pessoal, é justamente isso. Vamos tentar entender aqui exemplificando. Preste atenção. Se eu sei que um professor só pode trabalhar, né? Em quê? Em uma escola. E uma escola só pode ter quantos professores? N professores. Lógico que o grau de relacionamento não é igual, né? Vai ser diferente. Do mesmo jeito aqui, ó, na cardinalidade que era 1 para 1, ou seja, o relacionamento era igual, né? Então por isso que ele fala, não é recíproco. O que é uma coisa recíproca? É uma coisa igual, né? Então muito cuidado nisso aí. Na cardinalidade 1 para 1, vai ser igual, porque só é 1, né? Já na cardinalidade 1 para N, é diferente. A maneira que é tratada essas informações, tá? Então cuidado para não se confundir isso aí, beleza? Vamos continuar. Posso passar aqui? Beleza. E agora a gente tem a cardinalidade N para N. Ou seja, muitos para 1. Ah, agora sim eu posso dizer que é vice-versa, né? Onde eu digo que uma disciplina tem o quê? N professores e um professor tem o quê? N disciplinas. Então aí é muitos para muitos, né? Vamos entender aqui a teoria. Ocorre quando uma ocorrência de uma entidade pode se relacionar com mais de um objeto de outra entidade. Agora sim pode ser vice-versa. Já na cardinalidade, que é 1 para muitos, ou de muitos para 1, a recíproca não é verdadeira. Ou seja, não pode ser igual, né? Porque, por exemplo, o professor ele pode ter, né, vários alunos. Só que, sei lá, digamos que em uma determinada faculdade, que tem um aluno que só cursa uma disciplina. Então, um aluno só pode ter um único professor, nesse caso da faculdade, né? Então, diferencia, tá? Por exemplo, um professor pode lecionar mais de uma disciplina, assim como uma disciplina pode ser lecionada, não é isso? Por mais de um professor. E esse ano aqui, pessoal, é o quê? Que tipo de atributo é esse? Atributo descritivo, que ele sempre vai existir entre um relacionamento de uma entidade com a outra. Quem são os atributos? Vocês lembram dos atributos? Derivado,
composto, multivalorado, monovalorado, e o simples e o descritivo, tá? Não pode esquecer dos atributos. Tudo bem. Agora, nós vamos definir, certo? O grau de um relacionamento. Muito cuidado para a gente, né, tentar entender como é que funciona. Não é muito simples, né? É muito simples. Então, por exemplo, o grau de um relacionamento indica quantas entidades estão envolvidas em um determinado relacionamento. E pode ser classificado em binário e ternário. Até aí, tranquilo, né? Tudo bem. O relacionamento binário é aquele em que duas entidades estão ligadas por um relacionamento. Ou seja, se não existisse, certo? A gente tinha quem? Disciplina e professor. Então a gente tinha um relacionamento binário, duas entidades. Já no relacionamento ternário é quando existem três entidades envolvidas em um único relacionamento. Então, digamos que queremos acrescentar à nossa modelagem que um professor leciona uma disciplina para uma turma. Então, teríamos que associar mais uma entidade ao relacionamento leciona aqui, tá vendo? Ó? Então, ficaria dessa forma aqui, ó. Onde uma disciplina, né, ó, ela pode ser lecionada, né, por N professores e um professor pode ter N disciplinas. Do mesmo jeito que um professor pode ter o quê? N turmas e uma turma pode ter N professores. Notem que esse grau de relacionamento é desse cara aqui e esse grau de relacionamento, certo, é com esse cara aqui. Muito cuidado para não confundir, tá? Só que tem uma observação aqui que eu coloquei. Que os relacionamentos maiores que ternários devem ser o quê? Evitado. Então, olha já no seu diagrama aí, né? Dos exemplos que vocês fizeram ontem não, segunda-feira, e olhem se tem algum relacionamento o quê? Mais do que ternário. Então, se tiver mais de 3 relacionamentos, né, ó, qual o problema disso? São difíceis de serem entendidos e de serem implementados, tá? Quando eu falo implementado é o quê? Criar aquele banco de dados em cima da modelagem, tá? Tornando a relação bastante complexa. Não é que você não pode fazer, mas é mais difícil a implementação. É proibido? Não, não é proibido. Mas a gente segue justa... Beleza. Vamos cruzar o dedo. Bom, então, muito cuidado na hora de você definir esse grau de relacionamento, tá? Por quê? Porque é justamente nele que... Tudo bem, continuando aqui a gravação perfeitamente, né? Show. Então, é justamente nele que a gente deve, né, ter cuidado. Por quê? Porque na hora da implementação é que a gente vai ter dificuldade nesses relacionamentos que são mais de mais de 3 entidades, tá? Então, muito cuidado. Agora, né, para finalizar, a gente vai conceitualizar uma entidade fraca, tá? Então, vamos tentar entender como é que funciona essa entidade fraca. Quando não é possível definir uma chave primária, nem simples e nem composta, para uma entidade, temos uma entidade o quê? Fraca. Olha aí, a primeira dica, tá? A entidade fraca é dependente de outra entidade. E o relacionamento entre ela e outra entidade é normal, ou seja, 1 para N, né? Ó, de 1 para muitos, no caso. Representamos uma entidade fraca com uma linha que liga seu relacionamento em negrito. Então, quando a gente tem 1 para N aqui, e essa entidade, essa chave primária, né? Ó, ela nem é simples, nem é composta, eu digo que esse relacionamento é o quê? É uma entidade fraca, né? Como mostra aqui no exemplo. Então, beleza. Como é que eu faço isso aqui, ó?
Um aluno, ele pode ter o quê? Um contato. E um contato, ele pode ter o quê? Vários alunos. Só que esse contato aqui, ele não pode ser definido com uma chave primária. Ó. Notem aqui que só tem nome e o telefone aqui. Então, automaticamente eu digo, né, ó, através dessa representação aqui, que essa entidade, ela é o quê? Ela é fraca. Quem é essa entidade? Contato. Por que eu digo que ela é fraca? Porque ela não pode ter uma chave primária, né? E nem composta, justamente desse cara aí. Composta, pessoal, quem é que lembra aí desse composto? É um atributo composto, né? O que é esse atributo composto? Você tem um atributo com vários outros atributos. Isso, exatamente. É quando você tem um atributo que depende de outros atributos, tá? Então a gente define que ele é composto. Então, muito bem. E esse relacionamento ele é definido através dessa representação aqui em negrito. Muito cuidado, né? Muito cuidado. Por quê? Porque nem todo relacionamento vai ser uma entidade fraca, certo? Nem todo relacionamento. E isso eu acho que vocês já perceberam, tá? Por quê? Porque toda vida que a gente cria, certo? E dá origem às nossas entidades, cria e dá origem às nossas entidades, a primeira pergunta que a gente faz é o quê? É que se aquela entidade possui um identificador. Então, se automaticamente aquela entidade possui um identificador, que é a chave primária, ela já deixa de ser o quê? Uma entidade fraca, tá? Só que vai ter exemplos que a gente vai conceitualizar isso aqui, tá bom? Beleza? Então anota aí que é importante. E para finalizar, a gente tem o nosso exercíciozinho aqui, tá bom? Para que vocês façam e depois, dando continuidade, né? Vocês colocam a cardinalidade nos diagramas que vocês fizeram, tá bom? Assiste a aula, já deixa o gostei, tá? E é isso aí. Valeu!